que vai estar sendo projetada aqui para você. Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 1. A palavra de Deus, ela vai nos dizer assim: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali, perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus, do céu, chamou Agar. Ele disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha, deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Amém. Queridos, desde a nossa primeira pregação nesta série de mensagens, eu chamei a sua atenção para o fato do livro de Gênesis ser um livro extremamente realista. E a leitura de hoje nos ajuda a fazer um exercício interessante. Veja você, se lêssemos até o versículo 7 ou 8, você teria uma certa impressão dessa história. Esses versículos têm uma cara de final feliz. Que família abençoada. Família que vive os milagres do Senhor. Apesar da idade avançada, Deus abençoou Sara e Abraão com um filho. Deus cumpriu a sua promessa. E o menino nasceu, cresceu com saúde. Quando terminou o período de amamentação, Abraão fez uma festa, um banquete. E diante de tudo isso, Sara afirmou: Deus me deu motivo de riso. Eu poderia dizer:
Essa é a experiência das famílias que servem ao Senhor com fidelidade? Deus nos dá motivos para rir à toa. Só que essa não é toda a verdade bíblica a respeito do assunto. Quando continuamos a ler a história, além do versículo 8, nós nos deparamos e nos lembramos de Agar. Lembramos de Ismael e lembramos dos erros que Abraão e Sara cometeram no passado. Então, veja, essa não é a história de uma família santa e perfeita que celebrou milagres, porque andou certinha no caminho do Senhor. Ao contrário, essa história é a história de uma família como a sua, como a minha, como a da pessoa que está do seu lado. A história de uma família desajustada, cheia de defeitos, imperfeições, na verdade, cheia de pecados. Imagine se os versículos 1 a 8 fossem uma postagem no Instagram ou no Facebook. Aquele casal de idosos segurando um bebê no colo. Milagre, ia viralizar, todo mundo iria comentar. Imagine as fotos desta festa de arromba que Abraão promoveu. O status de Abraão seria: Deus é fiel. O de Sara é: Deus me fez sorrir. Isaac seria o bebê mais amado do mundo. Só que, irmãos, graças a Deus, a Bíblia não nos dá apenas um post, um status, um stories de Abraão e Sara. A Bíblia nos conta a história desse casal. Os altos e baixos. Chama a sua atenção para isso porque nós vivemos uma cultura de imagem. Isso também afeta a igreja, isso afeta os cristãos. Afeta a nossa saúde emocional, espiritual, familiar. Tem muita igreja por aí, infelizmente, muitos líderes evangélicos que vendem a imagem do casal perfeito. Postagens, todos lindos, todos felizes, todos românticos, todos prósperos, todos crentes, todos com filhos muito obedientes. Eu poderia dizer que isso é mentira, mas ajustando, te desse um pouquinho, para não ficar tão categórico a crítica, eu diria com convicção que isso é uma ilusão. Posso te garantir que famílias normais, saudáveis, as melhores que existem, não são essas. Inclusive porque geralmente elas estão mais preocupadas em viver do que em postar. E o mais importante é que a bênção de Deus sobre a nossa casa, a nossa família, nosso casamento, não tem a ver, anote bem, com sermos homens e mulheres perfeitos. O nascimento de Isaac é um dos maiores, um dos milagres mais significativos da história bíblica. Mas lembremos a história dos seus pais. Gênesis 12. Eles viajam para o Egito. Abraão e Sara entram no Egito e fazem um combinado. Combinado de casal, eles combinam não dizer para ninguém que eram casados. Vamos dizer que somos irmãos. Capítulo 20, eles vão para outro lugar. Contam a mesma mentira. Nos 2 episódios, os reis desses lugares tratam muito bem Abraão e tomam para si Sara como uma de suas esposas. E a coisa ia ficar assim mesmo. Aparentemente, Abraão não ia fazer nada. E
essa família, esse casamento só não desandou porque Deus interveio. Não foi uma ação de Abraão, não foi uma ação de Sara, mas foi porque Deus puniu os reis. E eles então permitiram, e eles então entenderam que Sara era casada e por isso a liberaram. E esses dois maravilhosos cônjuges combinaram para aquela ideia absurda de Abraão engravidar a escrava Agar. E depois que Agar estava grávida, Sara a maltratou. E Abraão, mais uma vez, completamente omisso na história. Em Gênesis 18, 2 anjos aparecem a Abraão para confirmar a promessa de que Deus lhes daria um filho. Sara fica atrás da porta ouvindo tudo e dá risada. Sara dá risada da palavra de Deus. Depois mentiu, dizendo que não fez nada disso. Então, meu irmão, minha irmã, você precisa se esforçar muito para ser um marido pior que Abraão. Entendeu? Minha irmã, para ser pior que Sara, você precisa se dedicar com força. Todavia, aprendemos aqui que, mesmo sendo pessoas desajustadas, complicadas, cheias de erros e cheias de defeitos, isso não quer dizer que a nossa família está destinada ao fracasso. Louvado seja Deus! Ele abençoa os desajustados. Ele se importa, louvado seja Deus, Ele faz milagres na vida de homens e mulheres pecadores, louvado seja Deus, porque a graça do Senhor atua poderosamente na vida de famílias, onde encontramos mentira, onde encontramos infidelidade, onde encontramos omissão. Perceba, nós estamos celebrando as mentiras, a infidelidade, a omissão. Isso é pecado e sempre vai trazer sofrimento em qualquer família, em qualquer lugar, em qualquer história. Mas estamos celebrando a graça de Deus que se manifesta abundante na vida de pessoas pecadoras. Eu te convido a olhar para a sua família. Eu te convido a olhar para a sua história. A partir da perspectiva de Gênesis 21 até o versículo 7. Sua família pode ser muito complicada. Seu casamento, seus filhos, seus pais. Sua história de vida pode ter sido muito difícil. Mas apesar disso, a graça de Deus está operando sobre a sua vida. Milagres já aconteceram nessa história e ainda podem acontecer. Porque os nossos erros não alteram a fidelidade do Senhor. Nossos erros não alteram a bondade do Senhor. Veja, queridos, muito importante nesse momento você fazer a seguinte reflexão. Você e a sua casa ainda pertencem ao plano de Deus. Deus ainda tem propósitos para a sua família e para a sua vida. A sua vida ainda pode abençoar outras vidas. O plano de Deus não mudou a despeito do seu desajuste. Ainda há lugar para as nossas vidas no reino de Deus. Por mais estranha que a sua vida esteja, por mais disfuncional que seja a sua família, há lugar para vocês na igreja, há lugar para vocês no corpo de Cristo. Então, a postagem de Abraão e Sara não é sobre um casal perfeito, mas é de um casal que conhece seus erros e que experimentou poderosamente a graça de Deus, o poder de Deus, e reconheceram isso. E os seus erros e falhas não mudaram o fato de eles crerem no Senhor.
E aí, aproveito para desfazer outro engano que a internet produz. Compreenda, não existe um modelo único, ideal de família cristã. Afinal de contas, em qual família bíblica você demonstraria esse ideal? Encontramos sim na palavra princípios bíblicos, espirituais, princípios fundamentais que toda família cristã deve seguir, mas a forma como esses princípios são organizados, praticados, vai depender do ajuste de cada família. Então não existe um único jeito de eu ser um homem de Deus, não existe um único jeito, uma única forma de você ser uma mulher de Deus, mas existem princípios espirituais que todo homem de Deus deve seguir, que toda mulher de Deus precisa praticar. Pessoas diferentes, famílias diferentes, vão colocar isso em prática de forma diferente. E podem ter resultados diferentes, até porque somos pecadores. Então não se angustie, querido, se a sua família não for igual àquela que aparece na internet. Se preocupe sim, se a sua família está empenhada em viver segundo a vontade de Deus. Se seus filhos amam o Senhor, se você busca colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, na hora de tomar uma decisão familiar, se as disciplinas espirituais são praticadas por você na sua casa, pelos seus familiares. Quer perceber uma ironia? Cantamos que queremos ter uma fé como a de Abraão, mas não aceitamos o marido como Abraão. Não estamos dispostos a aceitar casamentos como os de Abraão. Como é que você se sentiria se Abraão fosse seu pastor? O que será que nós conversaríamos dos bastidores da igreja se Sara fosse a esposa do pastor? Então, irmãos, nós temos alguns problemas. Por quê? Nós temos total empatia com os personagens bíblicos. Apesar dos seus erros. Abraão, Davi. Nossa, Davi. Mas quando se trata da gente olhar para o irmão que está do nosso lado, nós temos total antipatia. Ligamos o nosso modo ranço, intolerância, e a gente não aceita o erro de ninguém, não aceita a falha de ninguém, não aceita a deficiência de ninguém. Então eu te pergunto, por que você acha que esse texto está na Bíblia? Opção A, para a gente idolatrar Abraão. Opção B, para a gente falar mal de Abraão. Opção C, para a gente perceber que a graça de Deus se manifesta sobre famílias imperfeitas como a de Abraão. E aí, qual vai ser a sua escolha, a sua opção? O que você vai marcar? Eu marco letra C. Porque eu penso, irmãos, que esse texto está aí para mostrar que a fé em Deus não significa que a nossa vida vai funcionar toda encaixadinha, toda certinha. Para entendermos que mesmo sendo pessoas complicadas, pecadoras, cheias de erros, pela graça de Deus, podemos ser poderosamente usados pelo Senhor. E é isso que nos ensina, afinal de contas, a história da salvação. Revelada na Escritura, Deus escolheu Abraão para iniciar o povo dele aqui na terra. Todos nós que somos crentes, o apóstolo Paulo vai dizer isso com força lá no Novo Testamento. Todos nós que somos crentes somos descendentes espirituais de Abraão. Jesus, o Filho de Deus, é apresentado no Novo Testamento. Primeira linha do Novo Testamento vai dizer que Jesus é filho de Abraão, descendente dele.
Em Cristo, todos nós somos abençoados pelas bênçãos de Abraão, que Deus colocou sobre a vida dele. Então, queridos, a conclusão é: precisamos ter um olhar mais gracioso para com a nossa família, mais gracioso para com a sua esposa, para com seu marido, para com seus pais. Um olhar mais gracioso para com os irmãos da igreja. Um olhar mais gracioso para com você mesmo, para os seus próprios erros, suas próprias falhas. Porque talvez você seja Abraão e você diga: não tem lugar na igreja para mim, que sou um cara desse. Há lugar na igreja, há lugar no povo de Deus para você. Então, queridos, temos um outro lado da história. Veja, nada disso que eu falei significa que nossos erros e pecados não devam ser levados a sério. Então, uma coisa que a gente precisa guardar no nosso coração é que a bênção de Deus não legitima nossos atalhos, os nossos erros. Isso vale para todas as áreas da vida. Veja você, né? Outro dia eu estava lendo isso em relação ao ministério pastoral, à igreja. Você vê uma igreja, você vê um determinado ministério prosperando, a igreja crescendo, as coisas estão acontecendo, parece que tudo vai bem. Isso não significa que não existam pecados ali. Mais ainda, e mais importante, isso não significa que Deus não está se importando com os pecados cometidos ali, às vezes pela própria liderança da igreja. Então, se eu vejo o ministério dando certo, uma igreja crescendo, significa que Deus ama aquela igreja, que Deus abençoa aquela comunidade, apesar e a despeito dos seus erros e suas falhas. Há igrejas com uma liderança tóxica, com uma teologia totalmente distante da palavra de Deus, mas isso não significa que ali não existam pessoas verdadeiramente convertidas pelo Espírito Santo, pela obra do Espírito Santo. Então a questão, o fato de existir conversões, restauração, transformação, não significa que Deus esteja dando a sua aprovação para todos os comportamentos, para tudo que aquela liderança faz. E o que vale para a igreja, vale para outras áreas da nossa vida. Já vi pessoas falando isso em relação à mentira. Olha que interessante, né? A pessoa conta uma mentira. E aí, o grande desafio do mentiroso é não ser descoberto. Então ele está ali morrendo de medo, né? E aí, às vezes, você é um mentiroso bem-sucedido. E aí, no final, o seu plano dá certo, o que você diz? Graças a Deus. Deus me abençoa. Opa. Espera lá. A bênção de Deus não legitima seus erros, seus atalhos. Deus teve misericórdia de você, sim. E seu plano esdrúxulo deu certo. Mas não é porque ele honrou a sua estratégia pecaminosa. Eu diria até uma estratégia maligna. Não. Da mesma forma, a gente olha para a história da família de Abraão e Sara. Apesar do nascimento de Isaac, então Isaac, o filho da promessa, nasceu. A gravidez de Agar continuou sendo algo errado. O atalho não deu certo. O filho de Agar nasceu e Deus abençoou Ismael. Mas isso não significa que Deus aprovou o plano mirabolante de Abraão e Sara. Então, em primeiro lugar, temos aqui, irmãos, revelação de Deus. Ele abençoa, Ele se importa com famílias
desajustadas, desequilibradas, disfuncionais, complicadas, cheias de pecados, como a sua, como a minha. E em segundo lugar nesse texto, nós temos aqui a revelação de que Deus se importa com crianças. Deus se importa com crianças e com adolescentes. Note aí no versículo 4, Abraão, ou melhor, Isaque foi circuncidado ao 8º dia. Em Gênesis 17, temos que o outro filho de Abraão, Ismael, também foi circuncidado. A circuncisão, como outro dia explicou aqui para a gente o pastor Felipe, ela é a marca do pertencimento à aliança. Então, veja você, Deus estabeleceu um relacionamento com Abraão, e esse relacionamento ele se estende por todo o Antigo Testamento e vai até o Novo. O nome desse relacionamento que Deus estabelece é aliança. É aliança porque há uma ideia de vínculo, de parceria. Aliança é sempre com alguém. Em Abraão, temos uma das primeiras manifestações dessa aliança na Bíblia. Por isso não foi uma aliança apenas com Abraão, mas com ele e com a sua descendência. Por isso o nascimento de Isaque é tão importante. Através da descendência de Abraão, essa aliança continua em vigor. Ela não foi cancelada quando Abraão morreu. Então ela é disponível para todos aqueles que creem, como Abraão creu. O Filho de Deus nasce nesse mundo como descendente de Abraão. E então ele leva essa aliança a um outro patamar. Pela vida, morte e ressurreição de Jesus, ele estabelece uma nova aliança. Por isso na ceia, Jesus vai dizer, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Então agora, esta aliança não está baseada nas promessas do que Deus iria fazer, mas do que Deus já fez em Cristo. Então a história da salvação, testemunhada na Escritura, vai demonstrando essa aliança e o aperfeiçoamento dela. Temos Deus estabelecendo soberanamente um relacionamento com o seu povo. A pergunta que devemos fazer em primeiro lugar é: as crianças que nascem dentro deste povo, que foi separado como propriedade exclusiva de Deus. Então Deus está dizendo que esse povo é propriedade exclusiva dele. As crianças que nascem dentro desse povo, pertencem a essa aliança ou não? A circuncisão mostra que sim. Deus se importa com crianças. Por isso elas fazem parte do povo de Deus, por isso elas têm lugar no corpo de Cristo. E por isso nós as batizamos. E o que afinal as crianças recebem no batismo? Cidadania. Lugar de direito na igreja do Senhor. Então a recepção das crianças na igreja pelo batismo nos fala sobre Deus, sobre a igreja, sobre elas. Cremos num Deus que se importa com as crianças. Participamos de uma igreja que é composta, uma comunidade composta de adultos e crianças, de pais e de filhos. As crianças têm lugar de direito no povo de Deus. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque deles é o reino dos céus. Agora, é aqui importante você observar isso. Deus se importa com as crianças, mas não apenas com essas que são batizadas e que estão dentro da igreja. Podemos fazer um paralelo com a história de Isaque. O projeto de Deus para a descendência de Abraão passava por Isaque. Então Isaque, podemos dizer com segurança, era o filho legítimo. Ismael não era para acontecer. Ismael é uma evidência do fracasso do casal. É uma evidência do pecado do casal. Ismael foi resultado de um momento de fraqueza e incredulidade. Por isso, para Sara, Ismael é descartável. Ela não queria conviver com ele. 2 vezes ela expulsou Ismael e sua mãe de sua casa.
Na primeira, Ismael ainda estava no ventre da sua mãe, lá em Gênesis 16, como já pregamos. E a segunda aqui, Ismael era um adolescente em torno de 14 anos, nesse texto. E, nas duas ocasiões, nós vemos Deus mostrando que se importava com Ismael. Deus se importa com as crianças, Deus se importa com os adolescentes. No reino de Deus trazido por Jesus, crianças, adolescentes, importam. O que significa para a gente, irmãos? Que se algo é importante para Deus, se isso é importante no reino de Deus, precisa ser importante para mim, precisa ser importante para você, precisa ser importante para a igreja. Sabe? Pode não importar para a opinião pública, pode não importar para a sociedade, pode não importar para o governo, como não importava na antiguidade, mas precisa importar para nós enquanto cristãos, porque essa é a identidade do nosso Deus, conforme revelado em Jesus e nas Escrituras. Então, precisamos entender que Deus se importa. Cremos num Deus que se importa. Cremos num Deus que se importa com as crianças que estão no útero de suas mães. Como se importou com Ismael. Como tinha planos para a vida de Jeremias antes mesmo de ele nascer. E é por isso, irmãos, entre outras razões, que o aborto é pecado. Mas Deus também se importa com as crianças que são rejeitadas e abandonadas pelos pais. Deus se importa, inclusive, com as crianças que são deixadas no lixo. Deus se importa com os órfãos, que por violência, doença ou alguma fatalidade são privados da presença de um pai, de uma mãe, e crescem sem ter a chance de os conhecerem. Deus se importa com as crianças do nosso país e ao redor do mundo, que neste momento estão passando fome, estão doentes de desnutrição, ou vivem da comida que os pais recolhem do lixo. Deus se importa com as crianças que são abusadas sexualmente, às vezes por seus familiares, às vezes por gente da igreja. Deus se importa com as meninas que nem adolescentes são, mas estão por aí fazendo programas sexuais ao custo de R$2 em favelas e comunidades. Deus se importa com os meninos que mal sabem ler e escrever, mas já estão trabalhando para o tráfico e carregando armas por aí. Deus se importa com as crianças e adolescentes que são explorados em trabalho escravo, que são vendidos, sequestrados para serem escravos sexuais em algum lugar do mundo. E para tudo isso, irmãos, há 300 implicações políticas, sociais, que não há espaço aqui para a gente discutir. O importante é a gente afirmar o que está no Evangelho, o que está na palavra de Deus, e levarmos isso para o nosso coração, para o nosso dia a dia, como convicção espiritual, para a nossa participação enquanto pessoas dentro da sociedade. E faz parte dessas convicções a fé de um Deus que abençoa, que se importa com famílias desestruturadas, com homens e mulheres complicados, pecadores, mas um Deus que se importa também com crianças e adolescentes, e é um Deus que vai ao encontro de pessoas desesperadas. E vale dizer, este é o Deus que se importa também com os adultos, que um dia foram crianças e adolescentes, rejeitados, abandonados, abusados, explorados.
Esse é o Deus que se importa com a sua vida, seja qual for a sua história. Há lugar no povo de Deus para você, seja qual for a sua história de vida. Há lugar para a sua vida no plano de Deus, na história da salvação. Não importa o que fizeram com você, ou as marcas que você traz dentro da alma, as feridas não curadas, os traumas não resolvidos. Há lugar para você no povo de Deus. Não era para Ismael nascer, mas já no útero da sua mãe, Deus escolheu o seu nome. Era para Ismael morrer no útero de sua mãe, quando na primeira vez Sara a expulsou de casa. Mas Deus foi ao encontro da sua mãe, e ela teve um encontro com Deus, e ali ela disse: eu encontrei aquele que me vê. E ela chama Deus, Ele é o que me vê. Aqui no texto, Ismael já adolescente, era para ele ter morrido. São expulsos de casa, e Agar, como tantas mães, perambulou pelo mundo afora com seu filho, sem saber para onde ir. Mãe sozinha, vagando pelo deserto. Os recursos acabam. Possivelmente, não só a água acabou, mas a comida acabou. E a coisa fica crítica. Possivelmente nos versículos 15 e 16 tem um intervalo de tempo subentendido, de modo que depois de os recursos terem acabado, eles caminham ainda algum tempo. Acabou a água, acabou a comida, vamos andar. E estamos andando. E o menino Ismael já está desfalecendo. Andando, sol, dorme, acorda, sol, não tem água. Não tem comida, só deserto. Bem, ele vai morrer. Não tem mais jeito. Possivelmente nesse momento ele já estava de tanto chorar, desidratado, faminto, desmaiado. E assim a gente entende esse momento que a mãe deixa ele num canto. E ela vai para um arbusto, distante, chorar os últimos momentos do seu filho. Meu irmão, minha irmã, talvez você já passou por uma situação assim. Sabe, de tão desesperado que você está, de tão angustiado que você está, você não vê saída, não vê solução, não vê perspectiva, e você já não aguenta mais chorar, você já desistiu, você já entregou os pontos. E Deus, o Deus que se importa com pessoas desesperadas, Deus vem ao nosso encontro. O texto diz, olha que interessante, né? O texto diz, não que Deus ouviu o choro da mãe. O texto diz que Deus ouviu o choro do filho. Deus ouviu do céu o choro de Ismael. Mas Deus foi falar para a mãe, que tinha ouvido o choro do filho. Veja, Deus não ouviu uma oração. Deus não viu um clamor. Deus não viu alguma petição teologicamente estruturada. Porque às vezes, irmãos, é isso. Às vezes as nossas forças se esvaem de forma que a gente não consegue nem sequer orar. E Deus vai ao encontro de Agar. E a primeira palavra que Deus diz para Agar é: não tenha medo. Sabe, você devia dizer isso para o seu coração. Porque é isso que Deus está dizendo para você. Não tenha medo. E aí vem um milagre. Há um milagre nesse texto. Um. E a gente vai ver ele agora.
texto diz que Deus abriu os olhos de Agar para ela ver a fonte de água. O Deus que abençoa famílias desajustadas, o Deus que se importa com crianças e adolescentes, o Deus que vem ao encontro dos desesperados, é aquele que nos abre os olhos. Ele nos abre os olhos. Meu irmão, minha irmã, o que o Senhor tem para você nessa noite? O que Deus tem para você neste dia, neste culto? O Senhor vem ao seu encontro para lhe abrir os olhos. Ele, veja, não é que Deus fez cair uma cachoeira do céu. Deus não fez aparecer ali caminhões de pipa d'água. Deus não abriu uma torrente do deserto. Ele abriu os olhos. Ele abriu os olhos. Ele não colocou a água na boca de Agar. Ele abriu os olhos dela. Sabe, irmãos, Deus veio ao nosso encontro. Deus veio ao encontro daqueles que estão enfrentando situações de desespero. Para que você veja a fonte de águas, a fonte da vida. E aí, o desafio do Evangelho é esse. Você sair desse lugar que você está. Sabe? Aí Deus abre os seus olhos. Aí Deus faz você enxergar a fonte. Mas agora, vem a última parte. Você precisa caminhar até a fonte. Abriu os olhos, viu a fonte, viu a água, viu a solução, viu a saída. Agora você precisa caminhar até ela. Isso significa sair desse lugar da reclamação, desse lugar onde você é apenas vítima, desse lugar de incredulidade, desse lugar de acomodação. O que Deus faz aqui com Agar é o que Deus vai fazer 3.000 anos depois, junto ao poço, com uma outra mulher. Uma mulher samaritana. Ela estava ali. Ela estava diante de um poço. Mas ela não viu a fonte de águas vivas. E o que Jesus faz com a mulher samaritana é abrir os seus olhos. E conversa vai, conversa vem, e ela então chega e diz: Senhor, dá-me de beber. Então, querido, eu queria convidar você a fechar os seus olhos nessa hora. Sabe? Meu irmão, minha irmã, você precisa dar um passo de fé. Queria que você fechasse os seus olhos e se colocasse diante do Senhor. Talvez nessa noite o Senhor venha abrir os seus olhos por um olhar diferente em relação à sua família. Talvez o Senhor venha abrir os seus olhos para um olhar diferente em relação às pessoas que estão na sua casa. Talvez o Senhor venha ao seu encontro para abrir os seus olhos em relação à sua história.
Você que foi abandonado, rejeitado, abusado, desprezado. Deus veio ao seu encontro para abrir seus olhos. Para você que não aguenta mais chorar. Para você que se vê num deserto sem perspectiva. O Senhor abre os seus olhos. Nessa noite o Senhor te mostra a fonte de águas vivas. A pergunta é: você quer beber dessa fonte? Ou você vai permanecer nesse lugar? O que vai determinar o seu amanhã, o seu futuro? Essa história? A história de Ismael foi uma história abençoada. Porque o que determinou a história dele, o futuro dele, não foi o que Abraão, o que Sara fizeram com ele. Foi o que Deus fez. Peça ao Senhor, abre os meus olhos. Peça ao Senhor, Senhor, abra os meus olhos. Abra os meus olhos para eu ver a saída, para eu ver a direção, para eu ter um novo olhar, para eu ter uma nova perspectiva. Peça ao Senhor para que lave os seus olhos de tudo aquilo que te impede de ver. Talvez como a mulher samaritana, você está tão próximo ao Salvador, tão próximo à fonte de águas vivas, mas você não vê. Ou como Agar, você está ali desesperada, próximo à morte. O Senhor abre os seus olhos, mas o Senhor desafia você a caminhar. Agora vai, bebe, leva teu filho, alimenta a sua vida, se alimenta dessa água. Deus faz você ver para que você beba, para que você se entregue. Vamos orar, ore comigo ao Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor nessa hora. Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. Porque o Senhor é Deus que se importa. O Senhor se importa, Senhor, com pessoas, ó Pai, com vidas, que muitos de nós não nos importamos. O Senhor se importa, Senhor, com pessoas, com vidas, com crianças, com adolescentes, com adultos, homens e mulheres. Pessoas, ó Pai, que estão esquecidas, abandonadas, desprezadas. Peço ao Senhor que nessa hora o Senhor visite com graça, visite com o teu amor, visite com abundância de amor, ó Pai, com o toque do teu Espírito Santo. Aqueles, ó Pai, que aqui chegaram, Senhor, com suas vidas completamente quebradas, desajustadas, desequilibradas, desorientadas, desanimadas. Que eles possam contemplar a graça do Senhor sobre as suas vidas, ó Pai.
Ah, Deus, abre os nossos olhos, ó Pai, para aqueles que estão ao nosso redor, que ainda não experimentaram o Teu amor. Gente, ó Pai, ao nosso redor, no nosso mundo, sofrendo tanto, Pai. Que possamos nos importar com estas vidas e levar a elas, ó Pai, partilhar com elas o pão que o Senhor nos deu, a graça que o Senhor nos deu, a água que o Senhor nos dá. Faz dessa igreja, Senhor, faz das igrejas do Senhor locais de acolhimento, locais de refúgio. E eu peço, Pai, de modo muito especial, que aqueles que têm no seu coração, ó Pai, algum tipo de desespero, de angústia, abra os olhos, ó Deus, para que eles contemplem a saída, para que eles contemplem, Senhor, as perspectivas do Senhor para a vida deles. Eu peço ao Senhor para aqueles que chegaram aqui, Senhor, sem ter de fato um encontro verdadeiro com o Senhor, sem ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Abre os olhos, ó Deus. Abre os olhos, ó Pai, para que eles vejam a água disponível, para que eles vejam o Evangelho disponível, para que eles percebam, Senhor, que o Senhor, ó Pai, os vê, se importa com eles e os chama. Visita, Senhor. Visita, Senhor, cada um de nós, poderosamente. Que possamos ter o milagre de uma visão aberta, de uma visão clara e de um coração disposto a caminhar na Tua vontade. Em nome de Jesus, no poder do Espírito.